Queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. É um motivo de grande alegria estarmos mais uma vez juntos, em mais um estudo de doutrina para nossas vidas, para a nossa igreja. Mas antes de darmos continuidade ao breve catecismo, eu gostaria de convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia em Provérbios. Abra comigo a sua palavra de Deus. Provérbios capítulo 4. Os versos a partir do verso 1 diz assim: Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único, diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. Não desampares a sabedoria. Busque, meu irmão, minha querida irmã, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, através da sua palavra. Busque-o todos os dias. Busque a presença de Deus. Busque-o também em orações. Converse com o Pai. Converse com Deus. Não deixe que esses dias de calamidade, de isolamento, de quarentena esfriem a tua fé. Mas busque ao Senhor. Busque ao Senhor todos os dias da sua vida. Busque a sua sabedoria. Busque o seu entendimento. Porque a sabedoria de Deus, ela te guardará. Se você amá-la, ela te protegerá, diz o autor de Provérbios. Feche seus olhos e vamos orar nesse instante. Obrigado, Senhor, pela tua palavra bendita. Obrigado, Deus, por esses benditos ensinos e conselhos, Pai, na tua palavra, no livro de Provérbios, que nos instrui quanto àquilo que é melhor para a vida, Senhor. Quanto àquilo que o Senhor tem de bom para nós, ó Deus. Nós precisamos buscar a tua presença, Senhor, buscar a tua palavra, buscar a tua sabedoria todos os dias, a fim de sermos homens e mulheres sábios e tomar decisões sábias e de ter discernimento na vida, daquilo que o Senhor se agrada, daquilo que é a tua vontade. Nós não poderemos colocar em prática aquilo que nós não conhecemos. Precisamos buscar a tua palavra, Senhor, a fim de conhecer mais ao Senhor e assim viver aquilo que te agrada. Abençoa a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Eu gostaria de continuar com vocês o estudo do breve catecismo. Nós vimos na última estudo de doutrina, nós vimos a pergunta de número 12 e 13, né? A pergunta número 12 diz exatamente assim: que ato especial de providência Deus exerceu para com o homem no estado em que ele foi criado. Então nós vimos a respeito disso, do pacto que Deus faz com o homem. Quando Deus cria o homem, ele faz um pacto com ele, o pacto de vida, ou também conhecido na teologia como pacto de obras. Então ele tinha uma condição, perfeita obediência, uma condição exigida. Ele proibia o homem de comer da árvore da ciência do bem e do mal. Vimos isso lá em Gênesis. Então, qual era a cláusula, então, caso o homem quebrasse esse pacto, caso ele não cumprisse, né, aquilo que Deus havia exigido dele, era a pena de morte. Salário, nós vamos ver sobre isso, salário do pecado é a morte. Então, a pergunta número 13... fala sobre conservaram-se nossos primeiros pais no estado em que foram criados, e nós vimos que não, eles foram
deixados a liberdade da sua própria vontade, eles caíram do estado, eles pecaram, eles comeram do fruto e eles pecaram contra Deus. Então a pergunta número 14 vai talvez ilustrar melhor isso que a gente já vem falando, o pecado. É exatamente isso agora que o catecismo vai procurar destrinchar. O que é pecado? É a pergunta de hoje, pergunta número 14. O que é pecado? A resposta do catecismo diz que pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei ou transgressão dessa lei. Veja, por exemplo, você pode transgredir a lei de Deus de maneira direta quando você faz algo que é explicitamente contrário à sua vontade. A palavra de Deus diz: o homem não matarás, e ele mata, ele está quebrando, ele está transgredindo a lei. A palavra de Deus diz: não furtarás, a lei de Deus é muito clara quanto a isso, e o homem furta, então não adulterarás, ele adultera, e por aí vai. Então ele está transgredindo a lei de Deus de maneira consciente, de maneira arbitrária, né? Mas você pode, veja, qualquer falta de conformidade com a lei também é pecado. Por exemplo, tem algumas coisas às vezes que não está muito claro na palavra de Deus e você, por exemplo, a omissão, digamos assim. Você se omite de fazer o bem e você não faz. Tiago fala sobre isso. Nisso está pecando. Veja, qualquer falta de conformidade com a lei, às vezes algo que talvez não esteja tão claro na palavra de Deus, você se pergunta se isso é pecado, mas aí você analisa o princípio, né? A lógica da palavra, será que isso está de acordo? Será que isso é agradável a Deus? E aí você se lembra das palavras de Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, veja, mas eu não me deixarei dominar por nada nesse mundo. Tem coisas que talvez você não encontre de maneira tão clara assim, uma expressão direta, não matarás, que às vezes usamos isso como uma justificativa para pecar, para fazer aquilo que nós queremos fazer. Você diz, não está claro, não tem nenhum versículo dizendo isso claramente, mas o princípio está lá. É isso que eu quero que você entenda. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Às vezes algo que não está muito explícito, mas a lógica é: será que isso é agradável a Deus? Será que isso é coerente com a vida cristã? Será que tal prática ou tal prática, você se imagina, será que nosso Senhor Jesus Cristo se agradaria disso? Será que Ele faria isso em nosso lugar? É uma maneira de nós pensarmos se nós estamos buscando algo que é agradável a Deus. Tem um livro até que fala sobre isso, se não me engano, né? O que Jesus faria em seus passos ou algo do tipo, o que nós faríamos nos passos dele, talvez seria uma melhor expressão disso. É algo que você deve se perguntar em tudo que você for fazer. Talvez isso não esteja tão claro, mas será que Jesus faria isso em meu lugar? Opa, então tem alguma coisa errada. Então, irmãos, o que é pecado? Pecar é errar o alvo. Uma maneira simples de dizer é essa. Tá lá, a lei de Deus é essa aqui, ela diz isso. Ela diz o que Deus requer do homem, o que Deus espera dele. Ela diz o que ele não deve fazer e o que ele deve fazer, o que é agradável a ele. E quando você erra o alvo, você não faz aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, então você está pecando. Isso é pecado. Vamos ver então alguns textos, meus irmãos. Veja comigo o livro de Tiago, capítulo 2. Se você olhar comigo, por exemplo, Tiago, capítulo 2, o verso 10.
Olha que interessante. Tiago 2, verso 10 diz assim: Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Vamos ler o contexto para melhor vermos o que ele vem tratando. Ele vai falar sobre a lei, né? Observar a lei a partir do verso 8. E ele fala no verso 8: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás teu próximo a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia, verso 9, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Aí vem o verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos eles. Verso 11. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Então aqui Tiago vai nos instruir quanto a essa ideia do pecado, quanto a esse ponto de um homem, por exemplo, ele diz: não, eu cumpro a lei, eu faço isso, isso e isso. Isso me lembra a história daquele jovem que se aproxima de Jesus e ele acreditava que ele cumpria a lei e que ele alcançaria a salvação por isso, pelos seus dons, pela sua virtude, porque ele era bom, porque ele era capaz. Mas aí Jesus, ele coloca ele na contra-parede, né? Então falta só uma coisa a ti: vende tudo que tens e dá aos pobres. E aquele jovem rico, ele se entristeceu e foi embora. O que é que Jesus quis mostrar com isso, meus irmãos? É que ele não guardava toda a lei. É que ele não era perfeito. É que ele era um pecador. E ele nunca alcançaria a salvação pela sua força, pelos seus méritos, pelas suas habilidades, pela sua capacidade de cumprir a lei de Deus perfeitamente, porque ele não cumpria. E Jesus deixou isso muito claro diante dele. Então, o que é que Tiago vem dizer aqui? Qualquer que guarda toda a lei, mas ele tropeça em um só ponto, ele se torna culpado de todos. Então você nunca pode dizer, eu nunca posso dizer que eu guardo toda a lei de Deus. Eu posso ser bom em uma coisa, eu posso ter facilidade em tal coisa, mas certamente há alguma área na minha vida em que eu falho. Porque eu sou falho, eu sou pecador. Você talvez seja uma pessoa muito amável, você faz isso e aquilo, mas talvez você seja impaciente. E às vezes você esquenta a cabeça e você peca. E você não cumpre a lei perfeitamente. E Tiago diz que quando você peca, veja, você quebra um só ponto. Você falhou em um só ponto. Imagina lá os 10 mandamentos. Você falhou em um. Você é culpado de todos. É isso que Tiago vai dizer. Você não é capaz de cumprir a lei de Deus perfeitamente. Entende? Mas não para aí, irmãos, aí vem a esperança. Deus enviou aquele que foi capaz, aquele que cumpriu a lei de Deus perfeitamente, esse foi Jesus Cristo. Você percebe como isso está atrelado à questão lá em Gênesis do pecado em Adão, o pacto de vida que nós vemos na pergunta anterior. O primeiro Adão, ele falhou, ele não cumpriu o pacto, ele não cumpriu a lei de Deus. Então Deus, ele traz uma promessa de esperança: eu vou enviar o segundo Adão. Eu vou enviar aquele que vai esmagar, ele vai pisar a cabeça da serpente e essa lhe ferirá o calcanhar. Então já havia lá em Gênesis capítulo 3 a promessa da vinda do Messias, do Redentor. E ele veio e cumpriu a lei de Deus perfeitamente. Ele não tropeçou em um só ponto sequer. Ele foi perfeitamente santo. Ele não teve pecado. E ele foi o nosso representante, o segundo Adão, né? Então, ele cumpriu a lei de Deus perfeitamente. Nós não somos capazes de fazer isso. Porque se tropeçamos em um só ponto, Tiago diz, somos culpados de todos. Vamos ver outro texto, meus irmãos. Tiago 4,17. Ainda em Tiago, se você olhar. Tiago 4, verso 17, diz o seguinte: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz,
nisso está pecando. Lembra que eu falei sobre isso anteriormente? Pecado de omissão. Omissão também é pecado, irmãos. Você sabe o que tem que fazer, mas você não faz. Você está pecando. Você tem a oportunidade, você tem a capacidade de fazer o bem a alguém, de fazer algo, mas você não faz. Você está pecando. Os olhos de Deus estão sobre ti. E Ele está vendo toda a sua vida e a minha vida. E Ele vê todas as vezes que nós falhamos, quando nós transgredimos a lei dEle, sabemos o que devemos fazer, transgredimos de maneira direta e também quando somos omissos. Quando não guardamos o seu santo dia para adorá-lo, para a santificação, para meditação na sua palavra, quando não descansamos de todas as nossas fadigas nesse momento, no dia do Senhor, e nos voltamos para Ele. Estamos pecando. E vejam, irmãos, não é porque nós estamos em quarentena, por exemplo, esse isolamento e parece que as pessoas não sabem mais quando é segunda, quando é terça, quando é quarta. Parece que você perdeu a ideia dos dias, na verdade, e todo dia virou feriado, e todo dia virou um fim de semana. E às vezes somos tentados, meus irmãos, a não guardarmos o dia do Senhor. A não guardarmos o dia do Senhor. E nós temos que nos lembrar que com quarentena ou sem quarentena, ainda é o dia do Senhor. Ele tem que ser glorificado, nós temos que separar esse momento para Ele. Meus irmãos, nós pecamos muitas vezes por omissão, por não ajudarmos aqueles a quem precisam, e nós temos a capacidade de fazer isso, por sermos omissos de diversas maneiras. E o Senhor, Ele se entristece conosco quando fazemos isso. Então, vejamos, irmãos, agora 1 João capítulo 3, abra comigo. 1 João capítulo 3, avança um pouquinho só a sua Bíblia, o verso 4. 1 João capítulo 3, o versículo 4 diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Vamos ver o texto todo de João. Esse texto é tão bonito, irmãos. Diz o seguinte, capítulo 3 de João, a partir do verso 1, vai falar sobre como Deus é Pai, como nós, seus filhos. Veja, Deus é santo e nós também devemos ser. Veja o que ele diz. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Veja, assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Essa esperança de haveremos de vê-lo como Ele é, que ele diz no verso anterior. Então ele diz no verso 4 que nós lemos: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Então, irmão, João deixa muito claro que o pecado é transgressão da lei. O pecado é uma afronta contra Deus. O pecado ofende a Deus. Por quê? Porque Deus é santo. Deus não tolera o pecado. E assim como Ele é santo e nós temos a esperança de que haveremos de vê-lo como Ele é, esse homem a si mesmo se purifica.
Nós buscamos a santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, diz Hebreus. Então todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem conheceu. E aqui João vai trazer essa ideia, aquele que vive pecando, é a ideia de que, veja, nós somos pecadores e falhos, ainda que estamos em Cristo, nós vamos cometer erros durante a nossa jornada, mas isso não é mais uma prática constante na nossa vida, não deve ser mais, porque agora nós somos luz, somos filhos da luz, somos filhos de Deus, e assim como Ele é santo, nós buscamos isso também. Então o pecado agora é um acidente no percurso, e não mais um ato consciente, constante, que nós buscamos e nos agradamos nisso. Muito pelo contrário. Quando um cristão peca agora, ele se entristece. Isso acontece com um acidente na caminhada, ele não busca isso, e quando isso acontece, o pecado produz tristeza no seu coração e no meu coração. Você fica mal, porque o Espírito Santo de Deus se entristece dentro de você. O Espírito Santo de Deus que habita em você, ele se entristece também, ele chora, ele geme, porque isso não é agradável a Deus. Então, aquele que é verdadeiramente cristão, ele se arrepende, ele busca o perdão e confessa seu pecado diante de Deus. Ele busca o perdão. Busca o perdão diante do Senhor e a quem ele afligiu. Porque o pecado, ele também, muitas vezes, ele afeta as pessoas à nossa volta. É uma ofensa primeiramente contra Deus, mas também afeta as pessoas à nossa volta. Por exemplo, quando você que é filho e você peca, você desonra os seus pais, você pecou contra Deus e você entristeceu o coração dos seus pais. Seu pecado afetou seus pais também, você percebe? Quando você mente, conta uma mentira para alguém que você ama, e você vai trair a confiança dessa pessoa, você vai entristecer ela. Quando você fala alguma coisa que não devia ter falado, você foi arrogante, você foi soberbo, você pecou nisso também. Quando você, de diversas maneiras, faz algo que não é agradável ao Senhor, e quando você deixa de fazer aquilo que você sabe que deveria fazer. Quando você, por exemplo, não guarda o dia do Senhor, e você sabe que deveria fazê-lo. Meus irmãos, são tantas maneiras, tantas coisas que nós poderíamos pensar e ilustrar com relação ao que é pecado. Mas uma coisa importante é essa. Quando nós pecamos, o Espírito Santo de Deus se entristece dentro de nós. A nossa consciência, o Espírito de Deus, ele pesa a nossa consciência. E, de certo modo, isso é bom, meus irmãos. É bom porque nos faz cair a ficha, entender que nós erramos e poder nos voltarmos para Ele. O grande problema é quando a gente começa a tornar algo constante o pecado, como fica repetindo sempre os mesmos erros, e a gente começa a ficar com o coração endurecido. E a nossa consciência chega a tal ponto de já não pesar mais. Aquilo se torna algo comum, você se acomodou. Isso me lembra exatamente o Salmo 1, né? Quando diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja, ele não ouve o conselho, ele não para no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda. Esse assentar-se é justamente o último estágio do pecado. Ele ouve, ele para, agora ele se assentou. Aquilo se tornou familiar, um ambiente bastante familiar para ele, o ambiente do pecado. Entre os escarnecedores, aqueles que pecam, que transgridem a lei, que zombam publicamente de Deus. Que Deus nos livre disso, meus irmãos.
Que Deus nos ajude a ter uma vida santa e agradável a Ele. Vamos orar nesse instante? Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Deus, pela Tua santíssima palavra. Obrigado, Senhor, por nos instruir mais uma vez quanto ao pecado, quanto ele é odioso ao Senhor, quanto ele é algo abominável. O Senhor não se agrada. O pecado causou separação entre o homem e Deus. O pecado nos matou, nos enganou, nos morremos espiritualmente, mas graças ao Senhor, porque por meio de Jesus Cristo nós fomos reconciliados com Deus. Nós temos paz com Deus. Não somos mais inimigos. Somos agora recebidos como filhos. Somos recebidos na família de Deus. Que o Senhor nos ajude a andar como o Senhor é santo. Nos ajude a nos esforçar por isso, Pai. Sabendo que a nossa vida é um processo, uma caminhada de santificação e que só seremos perfeitos na glória. Quando o Senhor nos der um novo corpo glorificado, livre de toda a corrupção. E assim nós o veremos como Ele é. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor abençoe a tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, nós te oramos. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão.